Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, terça-feira, 30 de maio, véspera de mais um jogo do Botafogo. E dessa vez uma partida daquelas, decisão pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, que venceu o jogo de ida de virada lá na Arena da Baixada, vem ao Rio de Janeiro e no estádio Newton Santos vai encontrar uma atmosfera pra lá de hostil. A torcida botafoguense vai se fazer presente e em uma só voz vai empurrar o Glorioso em busca dessa vaga nas quartas de final. Venceremos, tenho plena convicção de que essa classificação vai acontecer. Se vencermos por um gol de diferença, penalidades. Se vencermos por 2 ou mais gols de diferença, aí é uma festa completa. Time, torcida, comissão técnica, todo mundo celebrando ao fim dos 90 minutos. Essa confiança que tenho na classificação, Fogão, ela tem uma justificativa. A equipe do Botafogo nos aponta nessa direção. A maneira como o time está se comportando, o estilo de jogo que o Botafogo está desenvolvendo e evoluindo. Em outras palavras, o Botafogo Way. Pois é, o Botafogo Way que já foi motivo de dor de cabeça, já foi motivo inclusive de chacota dentro da própria torcida. Mas hoje é possível sim falar do desenvolvimento de um Botafogo Way. Diferente daquele, é verdade, que nos foi vendido, digamos assim, por John Textor lá no começo da SAF. É verdade, é diferente. Naquele momento, a gente imaginava um Botafogo que fosse dominante, impositivo, baseando seu estilo de jogo na retenção e manutenção de posse de bola, com movimentação, pressão pós-perda, jogando constantemente no campo do adversário, em cima do adversário. Essa, inclusive, foi a premissa que nos fez parametrizar a maneira como a gente ia avaliar o progresso do Botafogo. Mas as coisas não se desenrolaram dessa maneira, o que não significa dizer que a gente não encontrou um outro caminho e que, na minha opinião, é ainda mais poderoso. E eu quero falar justamente sobre isso com você. Não é sobre o jogo contra o Atlético Paranaense especificamente. É para falar sobre a confiança que tenho na equipe por conta dessa identidade que a gente está desenvolvendo. Extremamente poderosa e adaptável. Vamos falar sobre isso. Só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial para você deixar o seu like e se inscrever aqui no Fala Fogão. Além disso, também passar o recadinho especial da VIP Odontomed, parceira aqui do Fala Fogão. A VIP Odontomed é uma clínica odontológica cuja responsável é a doutora Fernanda Mohamed. Sou cliente, fiz a limpeza dos meus dentes lá e você pode fazer outros tratamentos, como implante, prótese, entre outros. A VIP Odontomed está localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. E você pode agendar a sua avaliação através do link que vai estar aqui na descrição. Entre em contato com eles, agenda sua avaliação, marca a sua consulta. Seja VIP na VIP Odontomed. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, é sempre importante a gente relembrar, o contexto onde essa expressão Botafogo Way apareceu. John Textor chegando ao Glorioso, chegando ao Brasil e nos vendendo, conforme eu disse, uma ideia daquilo que ele queria implementar no Botafogo. Uma forma de jogar que os adversários rapidamente pudessem associar ao Botafogo, que os entendedores do futebol pudessem associar aquela forma de jogo ao Botafogo, como é, por exemplo, o tic-tac do Barcelona. A ideia era essa. Por isso, inclusive, a gente estabeleceu esses parâmetros. Como medir o progresso do Botafogo? A gente vai olhar para dentro de campo. Vamos olhar vendo se a equipe está progredindo nessa ideia de identidade de jogo. Ao longo do tempo, a gente foi vendo que o Botafogo tinha dificuldade de implementar esse Botafogo Way da maneira original como foi concebido. Mas o que a gente vê hoje é uma ideia, uma identidade muito mais poderosa. Um Botafogo que se adapta. Um Botafogo que pode jogar no bloco médio, no bloco baixo, que pode subir também. Um Botafogo que pode fazer a pressão pós-perda, mas pode aqui, descer um pouquinho e esperar o adversário, atrair o adversário para recuperar essa bola e sair na velocidade. Um Botafogo que se ajusta dentro de uma mesma partida a diversos cenários. Não apenas um Botafogo que vai querer jogar constantemente no campo do adversário. Não, um Botafogo
com um modelo híbrido. Hoje o Botafogo, ele não pode ser considerado uma equipe reativa, porque não é, e na verdade nunca foi. O Botafogo nunca foi de estacionar com o Luiz Castro o ônibus lá na frente da grande área. O Botafogo se acostumou a jogar num bloco médio, de intermediária a intermediária, subindo um pouquinho, baixando um pouquinho, mas jamais afundando, se escondendo dentro da própria grande área. Verdade seja dita, nós não vimos o Botafogo fazer isso. Circunstancialmente, podemos sim ter grudado a bunda na grande área, circunstancialmente. Questão de jogo, estamos com um jogador a menos e tal, você tem uma circunstância de jogo. Mas via de regra, o que a gente tem visto é uma equipe num bloco médio que sim, consegue executar a pressão pós-perda quando está no campo de ataque, que consegue pressionar e recuperar essa bola quando os adversários buscam se aproximar da nossa grande área, que tem a saída rápida, o ataque em velocidade, fazendo uma transição ofensiva muito bem feita, que faz uma transição defensiva quando necessário, também, de forma muito eficiente. E isso tudo vai construindo, sim, o Botafogo Way. Um Botafogo Way que é diferente daquilo que a gente imaginou. É verdade, é diferente. Mas que, sinceramente, me parece ser uma identidade muito mais poderosa. Teve um comentarista aqui do programa Seleção Sport TV, o Pedro Moreno, que falou sobre isso, sobre essa questão de como o Botafogo se adapta. Ele disse o seguinte, abre aspas, o que mais me chama a atenção nesse Botafogo é a maneira que consegue se modelar diante do adversário que enfrenta. Vinha de atuações ruins contra Goiás e Atlético Paranaense. Ia enfrentar equipe que ia obrigar a ter posse de bola e controle. O Botafogo conseguiu muito bem. Antes era de maneira reativa, contra-ataque. Nas últimas rodadas, dominou Corinthians, Atlético Mineiro e América Mineiro. Foi uma rodada fantástica, o único que estava entre os 7 primeiros e venceu. Perceba que contra Corinthians, Atlético Mineiro, América Mineiro, Flamengo, nós vimos diferentes versões do Botafogo, mas tudo dentro de um esperado, de uma expectativa pelo torcedor botafoguense, que é quem de fato acompanha o time do Botafogo. Nós estamos vendo o progresso, a evolução no estilo de jogo do Botafogo. Quem fala que o Botafogo é meramente um time reativo, tá pra lá de equivocado. E quem fala que o Botafogo é um time que só gosta da posse de bola, também. O Botafogo é um híbrido. Diante do América Mineiro, por exemplo, nós vimos, dentro dos 90 minutos, 2 versões de Botafogo. Um Botafogo que espera um pouquinho o adversário chegar para recuperar e sair. Um Botafogo que também teve a capacidade de explorar espaço entre linhas, de começar a jogada de um lado, terminar do outro, de rodar essa bola com paciência, mas também acelerar quando necessário. Dentro de um mesmo jogo, nós vimos essa identidade híbrida aparecendo muitíssimo bem. E isso é muito interessante, isso é muito poderoso. Você já parou para pensar o que isso pode impactar o Botafogo no futuro? Caso a gente consiga, conforme estamos buscando fazer, implementar essa identidade desde a categoria de base mais tenra, a mais novinha ali, até o profissional. Você já imaginou o poder que vai ser você pegar um garoto do sub-20, do sub-17, subir esse garoto pro profissional e esse garoto já chegar pronto para se encaixar numa engrenagem que já tá rodando muito bem? É sensacional, cara. É sensacional. É diferente daquele Botafogo Way. É verdade, conforme eu disse, é diferente. Mas é melhor. Não é um diferente pior, pelo contrário. É um diferente melhor. Um Botafogo que sim, está criando uma identidade. Um Botafogo que vai ter o ataque rápido, mas que também vai ter a manutenção de posse de bola. Um Botafogo que vai jogar no bloco médio, mas que também vai subir para fazer a pressão na saída de bola, ou que vai baixar um pouquinho a linha, justamente para proteger mais e explorar os espaços nas costas e na defesa adversária. É um Botafogo que surpreende. É um Botafogo com um grau de imprevisibilidade. Como que o Botafogo vai jogar? A gente sabe que o Botafogo é capaz de fazer um estilo, outro estilo. A gente sabe, o Botafogo está crescendo nesse sentido. Mas pensa com a cabeça do treinador adversário. Qual é o Botafogo que eu vou enfrentar?
Um Botafogo que começa sufocando ou é um Botafogo que se faz de morto, mas daqui a pouco, pá, ataque e faz o gol? É um time extremamente eficiente. É uma outra marca desse Botafogo. A gente está conseguindo criar um time que é muito eficiente. O Botafogo precisa, nesse momento no Campeonato Brasileiro, de 5,3 chutes para fazer um gol. É a equipe, de longe, mais eficiente do Campeonato Brasileiro. E quando a gente pensa em desenvolvimento de futuro, a coisa fica ainda melhor, Fogão. Só para você ter uma ideia, tá? O Tyra Rude e o Alexandre Costa foram inspecionar a instalação da grama sintética no campo anexo do estádio Newton Santos. E olha só que interessante a informação que eu vou passar aqui. O novo gramado no campo anexo vai permitir que todas as categorias de base do masculino e do feminino realizem treinos no local, garantindo integração metodológica e alinhamento com um gramado exatamente igual ao do campo principal. Vocês conseguem perceber a maneira como o Botafogo está fazendo para que todo mundo consiga executar um mesmo modelo, um mesmo estilo, de uma forma muito parecida? Tá acontecendo. Tá acontecendo. Não exatamente da maneira como foi falado lá atrás, mas melhor. É um Botafogo híbrido, é um Botafogo adaptável, é um Botafogo que vai buscar implementar essa identidade em todos os níveis. E isso é simplesmente espetacular. Não foi da maneira como a gente pensou, mas vai ser muito melhor. Fogão, eu tô muito confiante de que o futuro do Botafogo vai ser realmente assim super bacana. O Botafogo tendo uma maneira de jogar, um estilo de jogo, a categoria de base desenvolvendo, essa molecada subindo pro profissional, já pronta para poder entrar na equipe, entrar numa engrenagem rodando. O futuro há de ser glorioso. E no presente, a vitória vai acontecer. Porque esse modelo híbrido, essa identidade que gera essa dúvida na cabeça dos adversários, juntando com a atmosfera que teremos no Newton Santos, vai nos levar às quartas de final. Tá confiante, Fogão? Quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, na hora do almoço eu vou estar de volta. Um grande abraço e até a próxima.